Galera, vamos ver hoje o que é, na minha opinião, o método mais fantástico para você resolver qualquer circuito elétrico que jogue na tua fuça, que é o método da tensão de nó. É simplesmente fantástico quão útil, ágil e rápido é esse método na resolução de circuitos elétricos. Sério, ele é imprescindível, tem que estar na tua manga. É o teorema mais importante. Se tu tiver isso aqui na tua manga e Tevenan, tu tá feito para qualquer coisa que eles coloquem lá. Certo? Existem os teoremas, evidentemente, o superposição e o Norton, que eu vou comentar. Mas a não ser que ele coloque uma fonte de. Até quando ele colocar uma fonte de corrente nesse negócio, que é uma parada que a gente vai ver daqui a pouquinho. Até quando ele colocar uma fonte de corrente, você pode usar tensão de nó. Sério, é muito forte esse teorema. Mas vamos lá. O que é o método da tensão de nó? Ele é um método em que vai basicamente analisar a corrente em cada ramo do circuito que circundam o nó essencial. Já vou dizer o que é isso. Ele vai analisar cada corrente em cada ramo de um nó essencial. Nó essencial é todo nó em que você tem uma trifurcação, entre aspas, né? Ou seja, os ramos se dividem em três ou mais e são ramos ativos, ou seja, não são ramos curtados, não é tipo, eu tenho um fio assim, sabe? Não, isso aí obviamente não vai contar. Se eu tivesse, sei lá, um nó em que tenho isso daqui, por exemplo, dois resistores, não é um nó essencial. Tem que ser um nó em que há no mínimo uma trifurcação em que não há curtos, ou seja, não tem fio ideal, nem nada. Ou seja, tem que ter elementos de fato do circuito, ou seja, aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho uma bateria, aqui, nesse nível aqui, entendeu? Beleza, voltando. Como é que ele funciona? Primeiro, nó essencial. Você vai achar nós essenciais. Achamos dois. Vai arbitrar um deles como sendo o nó terra. O que é o nó terra? É o nó em que o potencial dele a gente assume, arbitra, que é 0 volts. O outro você vai arbitrar como um potencial V. Nesse caso, temos só dois nós essenciais. Tá? Então, nesse caso, como você quer 0, você não precisa colocar V1, V2, etc. Você não precisa nesse caso. Então, agora vai ser só V. Tá? Terceiro, para cada ramo do circuito que está circundando esses nós essenciais, ou seja, esse e esse, você vai aplicar o igual a RI, claro, usando as ideias de equação do gerador real, do receptor real. Mas como é que você vai fazer isso? De uma maneira muito assim. Para cada nó essencial, você vai arbitrar que a corrente está saindo. Aí você vai me perguntar, que porra é essa? Não faz nenhum sentido. Faz. Por que disso? Eu estou basicamente falando o seguinte, ó. Essa aqui é uma corrente I1, essa aqui é uma corrente I2, essa aqui é uma corrente I3. Pelo princípio da continuidade da corrente elétrica, você ia falar, mano, você está de sacanagem, isso aqui não faz nenhum sentido. Faz. E por que faz? Quem disse que eu arbitrei o sentido certo? Você vai falar, pronto, agora você está arbitrando a parada que está errada. Não, não é isso. As equações vão me dar valores que vão se ajustar. No caso, I1, por exemplo, pode ser muito bem uma corrente negativa. Aí você fala, como assim corrente negativa? Cara, é simples. Se a corrente está negativa, quer dizer que eu coloquei o sentido errado. Ou seja, eu falei, eu tenho uma corrente para cá de menos 3. Mano, isso aqui é a mesma coisa que dizer que eu tenho uma corrente para cá de mais 3. Ou seja, no fim, tudo vai se ajustar. Então, relaxa. Só que, mano, você não pode fazer a cagada de, tá, então vamos lá. Esse aqui tá saindo, então eu tenho os 3 entrando. Não, você tem que manter a mesma convenção, ou seja, dizer que tá tudo saindo aqui também. Aí você fala, mano, não faz de novo, nenhum sentido. Faz, por quê? Porque em um nó está falando isso daqui, certo? Certo. Nesse caso aqui, como é um nó terra e a gente vai ver daqui a pouquinho uma parada interessante sobre a tensão de nó, isso aqui vai te dar uma equação LD, então não vai te importar muito. Mas em outras equações, vamos supor que eu tenho tipo, no caso, esse nó aqui, vamos supor, tem um I2 saindo. Esse I2 vai entrar aqui, certo? Certo. Mas você vai arbitrar que ele está saindo. Por que disso? Porque se eu acertei o sinal do I2 aqui, por exemplo, eu arbitrei que ele está para cá e de fato está para cá. Se eu falar que ele está entrando aqui, como a gente vai ver mais para frente, eu vou errar a equação. Por que disso? Anota. Toda corrente que sai do nó essencial, a gente arbitra como positivo nas equações, nessa equação aqui. E toda corrente que está entrando no nó, ela é negativa. Então, por exemplo, se eu tivesse o seguinte nó essencial, e por algum motivo, vamos supor, eu tenho uma fonte de corrente, que é a parada que vamos ver daqui a pouquinho. Eu tenho uma corrente entrando, tipo, eu sei que ela está entrando, não é que eu tô, não, tô arbitrando, não, ela está entrando ali, obrigatoriamente. Então eu teria uma equação sendo I1 menos I2 mais I3. Se eu falar que aqui está entrando e aqui está saindo, eu vou errar, porque eu estou basicamente falando o seguinte, bom, que aqui
eu tenho que ela está indo para o sinal que eu arbitrei, ou seja, ela é uma corrente I2 positiva, só que para cá eu vou ter uma equação em que ela é menos I2, ou seja, eu vou estar falando que ela está subindo, o que não faz nenhum sentido. Eu vou estar arbitrando sentidos errados. Porque quando eu for somar as equações, pensa, eu vou somar as equações aqui, quando eu for somar eu vou ter uma equação de continuidade em que eu vou ter menos I2. Se tu não entendeu, relaxa, essa parte é um pouco complicada, eu sei que está um pouco embaçado, mas a prática vai te ajudar, fica tranquilo, tá? Mas então voltando. Você fala, tá, beleza, bonito, tem essa equação meio maluca aqui, que parece estranha, mas tudo bem, eu aceito que ela não é estranha. Tá, como é que eu vou trabalhar com isso? Aplica a ideias de Kirchhoff em cada ramo. No caso, I1 está descendo o ramo, certo? Certo. Então o que você vai fazer? Para I1, eu tenho a seguinte equação. Parte de um potencial passa por uma bateria, que no caso é um receptor. Por quê? Porque a corrente está nesse sentido. Quando a corrente está no sentido da placa menor, é porque é um receptor. Logo, a DDP dela é de um elemento passivo, então ela consome DDP, então é menos 50 volts. E chega no potencial zero. O que você está fazendo? Está fazendo uma DDP, potencial inicial, como tem uma bateria aqui, você vai ter que contabilizar essa bateria, menos o final, DDP, certo? Então, inicial, menos ou mais o elemento de gerador ou receptor, que consome DDP, menos o potencial final. Resistência não é que nem Kirchhoff, tá? Você não vai contar, tá? Você não vai contar, tipo, menos 5 e 1. Não. Zero e dividido pela resistência do circuito, do ramo, quer dizer, que é 5. Tá, como é que você vai trabalhar com isso então? Olha que lindo. I1 mais 2 mais 3 igual a 0. Faz isso para cada nó. No caso, eu tenho para o primeiro ramo V menos 50 sobre 5. Mais, vamos lá agora, vou trocar a cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. Para o ramo 2, eu tenho que I2 vem nesse sentido que eu arbitrei. Então, ele parte de V, ou seja, potencial inicial, está no sentido de receptor a bateria. Então vai ser menos 120, menos o final, que é 0, dividido pela resistência do ramo, que é 20. 20. E, por fim, para o I3. I3 vai ser potencial que ele parte, V, menos o potencial de receptor, né, porque está vendo nesse sentido aqui, menos 30, menos 0, sobre a resistência do ramo, que é 15. Isso é igual a 0. Por que isso é importante? Mano, eu tenho uma única equação para V. Olha isso, uma única equação para V. Se tu isolar o V, se eu não me engano, da 360 sobre 19 volts, tu isola o V, tu sabe tudo do circuito. Tu sabe como calcular, tu sabe qual que é a corrente que está nesse ramo, tu sabe qual que é a corrente que está tu sabe qual que é a corrente que está aqui, qual que é a corrente que está aqui, aqui. Tu sabe qual que é, por exemplo, sabendo a corrente, você vê qual que é a potência dissipada por esse resistor, qual que é a potência consumida por esse receptor. Mano, muita coisa. Tu sabe tudo o que está acontecendo ali. Tudo. Sério. Tu sabe tudo que está acontecendo. Beleza? Por isso que, mano, é imprescindível essa ferramenta. É simplesmente imprescindível. E aí que vem a beleza do teorema da tensão de nó. Método, no caso, né? Repetindo. Você vai arbitrar que as correntes saem. Primeiro passo. Segundo passo. Para cada ramo você vai aplicar essa lógica aqui, né? A equação do receptor e do gerador. Ou seja, potencial inicial. Aí você contabiliza as DDPs, as FENs de cada bateria, ignorando a resistência, menos o potencial final do ramo, divide pela R total do ramo. 3. Tu monta as equações de continuidade, no caso, essa daqui, né? E por fim, tu resolve e acha o V. Aí daí você brinca com o que você tem que brincar, né? Quero achar isso aqui desse elemento, então você brinca com o que tem que brincar. Beleza? Isso é o método da tensão de nó. Para você ver como é que isso aqui é útil. Questão do ITA. A questão é a seguinte, ele só pede basicamente que você ache qual que é essa corrente aqui, que ele falou que está saindo, em função de R1, R2, V1, V2, etc. Vamos lá. Primeiro de tudo, pausa aí e tenta resolver. Tá. Qual que é o... Tem alguns bizus aqui nessa questão. Primeiro bizu importante, que se tu não sabe, tu tem que saber. Isso aqui é um símbolo de terra. Mas não é que tipo, eu adotei como terra. Não, ele está aterrado, ele está no solo. Importante, sempre que você tiver dois fios dessa maneira, tipo 2 ou 3 fios, todo mundo aterrado, eu posso considerar que é como se eles estivessem conectados a a um nó, não essencial, no caso, aliás, essencial, de potencial 0 volts. Por quê? Porque eu posso fazer a análise circuital, como se o circuito estivesse fechado, certo?
e circuito fechado com um nó no terra, com um nó igual a potencial zero. Essa é a ideia. Isso é o primeiro bizu. Segundo bizu, mano, se ele arbitra um sentido de corrente, você não vai jogar na equação da tensão de nó, tipo, vamos supor que ele falasse, tá subindo essa corrente. Tá subindo essa corrente. Vamos supor que ele falasse que tá subindo a corrente. Você não ia fazer tipo, I1 menos I2 mais I3 igual a zero. Não, você não ia fazer isso. Porque isso ele está arbitrando um sentido. Ele não está falando que está entrando corrente assim. Ele falou que ele arbitrou um sentido, certo? Então tu tem que trabalhar com o método mesmo. Ou seja, você vai falar que todas as correntes estão saindo. E se ele falasse que a corrente está vindo para cá, no fim você ia fazer o quê? Depois que você achou o I, você só inverte o sinal. Ou seja, eu achei, sei lá, achei 5 amperes. Você troca o sinal para menos 5. Beleza? É assim que você trabalha. Então, bora brincar agora com tensão de nó. Vamos lá. Nós essenciais. Esse e o terra que eu não vou usar, porque é terra vai ficar 0 volts. Lembrete do método da tensão de nó. Sempre que você tiver N nós essenciais, o número máximo de equações, e ênfase no máximo, às vezes você pode precisar de menos equações, o número máximo de equações que tu vai resolver é N-1. De novo, por isso que é muito útil esse método, porque você reduz muito o trabalho braçal. Certo? Mas beleza, vamos lá então voltar. Então vamos lá, nó essencial para cá. Correntes se dividem assim. Certo? Para a corrente I1, o que eu tenho? Parte de V atua como receptor no V1, então menos V1, dividido. E menos o potencial final, que é 0 volts, né? Dividido. Deixa eu deixar mais bonitinho isso aqui, vai. Parou, vai. Pera aí. Vai. Tá. I1. Eu tenho V menos V1 menos 0 sobre R1, que é do ramo, né? E 2 também está saindo, né? Foi o que a gente habilitou. Então vai ser potencial final menos o inicial menos o final sobre a resistência do ramo, que é R. E 3, potencial de onde 3 sai, menos V2, porque está atuando como receptor. Se fosse bateria, ou seja, a corrente tivesse assim, você colocaria mais aqui. Mas não é o caso. Então, esquece. Mas enfim, está descendo a corrente para cá, então menos V2, menos o potencial final, que é 0, sobre a resistência do ramo, que é R2. Continuidade, soma tudo, você vai ter V menos V1 por R, mais V por R, mais V menos V2 por R2 igual a 0. C V1, C V1, C R1, que é aqui, né? C R, C R2, C V2, só não sei o V, isola o V. Isolando o V, você vai chegar aqui. Deixa eu achar aqui o resultado que eu já tinha feito. Vai ser I igual a. Peraí, deixa eu lembrar aqui. V1R2 mais V2R1 sobre R1R2 mais RR1 mais RR2. Isso aqui é para corrente, tá? Você vai achar que o potencial é isso aqui vezes R. Aí o que você faz? Faz a diferença de potencial e divide por R, que vai ser a corrente. Beleza? Próximo então. Essa aqui é a questão da Khan Academy, tá? Por que eu estou colocando essa questão? Para trabalhar com uma outra ideia, que é quando a corrente obviamente está entrando no nó. Por exemplo, não vimos fonte de corrente ainda, não tem que se preocupar, vamos ver em Norton. Mas agora uma coisa que eu quero dizer sobre ela. Ela sempre deixa a corrente apontando no sentido que ela faz, né, no sentido que ela está apontando aqui, ou seja, a corrente está sempre para cá, e sempre é o valor que ela está dizendo, 18 amperes. Ou seja, posso mudar a DDP, eu posso colocar uma resistência muito louca aqui, eu posso colocar uma em paralelo com ela muito louca. Não importa o que acontecer com o circuito, a fonte de corrente vai sempre fornecer, nesse ramo aqui, 18 amperes. Tudo bem? Então, beleza. Nós essenciais, temos dois. Esse e esse. Aqui é o terra, aqui é um potencial V que eu não conheço. Tudo bem? Então vamos lá. Aí o que você vai fazer? Aplicar a equação, o método do nó, tranquilamente. Ou seja, eu tenho uma I1 para cá, uma I2 que eu estou também arbitrando para fora, só que essa eu não posso falar que está saindo, porque a fonte de corrente obriga que esteja entrando corrente ali, certo? Então no caso tem um 18 amperes entrando. E aí como é que a gente vai montar a equação da continuidade? Vamos lá, para I1 primeiro. I1 parte de V, passa pela bateria como receptor, chega em 0 volts. Então eu tenho para I1 V menos 140 menos 0 sobre 20. Isso é I1. Mais I2
parte de V, não tem nada não tem uma bateria, nenhum receptor. Então é V menos o final, que é 0, dividido pela resistência, que é 30. Ih, rapaz. 30 sobre 11. Cadê meu carregador? Fudeu. Ah! Tá, foda-se, vai acabar a bateria. Caguei. 30 sobre 11. 30 sobre 11. Tá, já esqueci já. 30 sobre 11 menos 18 amperes. Menos 18 amperes. Isso é igual a zero. Não vou resolver, até porque eu tô sem bateria, né? Mas é basicamente isso, tá? Como tá entrando, a corrente tem que ser negativa nesse caso, tudo bem? Aí você resolve e você acha, tá bom? Se eu não me engano, o V dá 60 volts. Tranquilo? Por último, isso aqui é só para você ter uma ideia. Bizu importante, tá? Aqui é a abertura como potencial nulo. Ele quer a potência dissipada nesse resistor aqui. Potencial nulo. Agora vamos lá. A gente tem mais no não essencial. Temos vários aqui, inclusive. Certo? Você vai querer me dizer, isso aqui é o não essencial? Não. Por quê? Porque, tudo bem, você tem uma trificação de corrente, mas você já sabe o potencial disso aqui. E é por isso que é importante dizer uma parada. Sempre que tu tem a bateria ideal ligada a dois nós, o potencial já está determinado. Se eu aqui falei que aqui é zero, mano, bateria, pensa. Tá falando que ele tá pegando esse potencial de 0 volts e jogando 24. Então aqui é 24 volts também. Beleza? Então quais são os nós essenciais aqui que você tem que descobrir? Esse e esse. Chama de V1, chama de V2. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter duas equações para V1. Mano, eu não vou trabalhar agora com isso, vou deixar para casa. Mas, mano, é pra você ter uma noção do quanto que isso aqui é útil. Você vai basicamente montar as equações tranquilamente. Ou seja, aqui sai, aqui sai, aqui sai. Vai fazer V1 menos 24 sobre 1.2 mais V1 menos 3, menos 0 sobre 3 mais V1 menos V2 sobre 2 igual a 0. E para o V2 você vai fazer a mesma coisa. Arbitra para fora. Mas eu não arbitrar que está para fora aqui também. Arbitrou, foda-se, mantém a regra. Vai ser V2 menos V1 sobre 2. Tá vendo por que você não pode falar que está entrando a corrente aqui? Porque quando você for somar as equações, isso aqui vai cortar. Entendeu? Mas enfim, V2 menos V1 sobre 2. Mais V2 menos 24 sobre 5 mais 7. Mais V2 menos 0 sobre 10 igual a 0. Resolve. Aí você vai ter que fazer o quê? Bom, potência no negócio vai ser o quadrado sobre R, que no caso vai ser V2 menos V1 ao quadrado sobre a resistência dele, né, que é 2. 2. Se eu não me engano, isso aqui vai dar 1,125 watts. Certo? É isso, galera. É muito útil. Decora esse negócio. É super importante, beleza? Então, falou, abraço a nós e tchau.